PHN mais uma vez entrando aí na sua casa, esteja onde você estiver, pedindo essa chuva de graça. Simbora! Há uma chuva de graça aqui, e está chovendo sobre todos nós. E quem mais se entregar, mais se molhará. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir. Na terra do coração derrama a tua graça. Chuva de graça pedimos a ti, chuva de graça derrama em nós. Chuva de graça nesse lugar, derrama. Chuva de graça pedimos a ti, chuva de graça derrama em nós. Chuva de graça nesse lugar, derrama. Há uma chuva de graça aqui, e está chovendo sobre todos nós. E quem mais se entregar, mais se molhará. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir. Na terra do coração derrama a tua graça. Chuva de graça pedimos a ti, chuva de graça derrama em nós. Chuva de graça nesse lugar, derrama. Chuva de graça pedimos a ti, chuva de graça derrama em nós. Chuva de graça nesse lugar, derrama. Aqui, nossa banda maravilhosa, convidado especial da banda aqui, muito bacana, junto com meu irmão Rinaldo, meu parceiro de todas as horas, de café, de banda, de tudo, né? Trocando uma ideia legal, sempre aqui no PHN. Nosso parceiro Cleuber nos teclados, sempre ele, dando uma pitada de sentimento com as teclas, né? Bacana. E o nosso querido João Marcos Xícara. Essa é a banda PHN. Quem sabe a gente não vai fazer um PHN aí na sua cidade? Já pensou? Vai. Por quê? Por que não? Por que não gravar um PHN aí na sua cidade? Um programa. Já pensou? Fica aí. Quem sabe? Vamos amadurecer a ideia, né? Falar em amadurecimento, um rapaz maduro, sensato, bacana, né? Está aqui toda vez também no PHN. Rafael... Por que não ter um programa na sua cidade, né? Ah, por quê, né? Por quê? Tem um jeito de falar, né? Tem um jeito de falar. Ô, Pedro, qual que é o... Você falou do Cleuber e eu. Que eu sou do quê? Você é o cara que dá essa pitada de juventude no programa, né? Um cara jovem, pra frente, criativo, né? O que mais, Reinaldo? Que mais? Quais outros adjetivos podemos utilizar para este rapaz? Por exemplo, folgado, folgado. Obrigado, cara. Não precisava de todas essas palavras. Mas muito obrigado a você também que abre as portas aí da sua casa e de onde quer que você esteja para receber mais um PHN aí na sua casa. E vamos ver o que Deus tem para falar hoje para nós através dessa pessoa que estará aqui conosco. Beleza. Essa pessoa... Ô, Cleuber, dá um ré maior para nós aí. Ó. Essa pessoa veio de uma cidade que, por exemplo, você já ouviu mais ou menos falar, ó, mais ou menos assim, ó. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de
Aparecida, né? Sou caipira Pirapora, tá certo? Pirapora tem uma cidade, mas só que não é Pirapora, é Salto de Pirapora. Agora eu fui longe, hein? Você gostou? Agora que eu entendi. Gostou? Pirapora. Salto de Pirapora, foi bom, música Sou Caipira. Pirapora. Gostou? Foi bacana, né? Eu espero que... Não é de Aparecida. De Salto de Pirapora, o Luciano Henrique, ministro da palavra lá da paróquia São João Batista. Chega pra cá, Luciano Henrique, vem pra cá, meu irmão, bem-vindo. Luciano Henrique, bem-vindo, irmão. Eu que agradeço a oportunidade, né, de poder estar aqui. Salto de Pirapora, nós estamos na cidade de Cachoeira Paulista. Salto de Pirapora fica a quanto tempo aqui de Cachoeira Paulista? Fica a 360 quilômetros. 360 quilômetros. Mais ou menos 20 quilômetros após Sorocaba. Depois de Sorocaba. Nós estamos falando aí de uma ida e uma volta em São Paulo, né? Sim, Duas vezes, né? Vai para São Paulo, vem. A ida para Salto do Pirapora. Manda um abraço para o pessoal lá da paróquia, paróquia São João Batista. Manda um abraço para o pessoal, com certeza o pessoal deve estar te ouvindo aí, acompanhando. Bom, um abraço, né, para todo mundo da minha cidade, Salto do Pirapora, paróquia São João Batista, o padre José Edmilson, o diácono Claudinei, a minha esposa, a minha filha, meu pai, minha mãe, todos da minha família. Queria mandar um abraço especial também a todos da Santa Casa, né, de Salto de Pirapora, dizer que juntos a gente vai fazer um hospital mais acolhedor, um hospital mais humano, e eu preciso de cada um de vocês. Legal. Ô, Luciano, é bom trazer uma pessoa como você, né? Ministro da palavra. Quantas e quantas situações que nós passamos, né? E que a gente precisa e é necessário nas paróquias, nos próprios hospitais, a presença dos ministros da palavra que chegam para a gente com aquela palavra de Deus, chegam até mesmo dando uma esperança, dando um acolhimento a tantos de nós, né? Os ministros da palavra espalhados por todo o nosso Brasil. E um grande abraço para todos os ministros da palavra, essas pessoas que trabalham no silêncio da evangelização dessa igreja, que é riquíssima, né? Tem trabalho para todo mundo dentro da igreja, né? Eu costumo sempre dizer isso. Tem trabalho para todo... A gente não precisa ficar brigando por espaço dentro da igreja, né? Tem trabalho para todo mundo, e de maneira especial, com a sua pessoa aqui, vale a pena ressaltar o trabalho dessas pessoas maravilhosas, que são os ministros da palavra, né? E aí nós vamos falar também um pouquinho do seu trabalho hoje, quanto ministro da palavra, lá na paróquia. Mas, antes, vamos fazer um salto no tempo, né? O Luciano tem uma família, né? Nasceu de um pai, de uma mãe, uma pessoa normal. Como é que foi esse primeiro período de vida do Luciano? Olha, eu tive uma infância feliz, né? Eu tenho 2 irmãs, a Lília e a Camila, mas dentro da minha casa, na parte religiosa, eu só tenho lembrança de eu ir, por exemplo, meu pai levar eu na missa uma vez. Até hoje eu lembro até o lugar que eu fiquei, né, na igreja, do lado, assim, de pé. E meu pai e minha mãe não tinham esse costume, né? Lá em Salto do Pirapora mesmo? Lá em Salto de Pirapora. Eu nasci lá e até hoje eu moro lá. E ele não tinha esse costume. Era casamento, né? Batizado, muito esporadicamente. E os meus avós maternos, né? Muito católicos, uma fé muito simples, mas verdadeira. Mas eu não tive muito contato com eles quando criança. E essa sementinha, ela foi plantada em mim pela minha avó. A minha avó Lucinda. A sua avó foi essa referência de fé, então, para você? Sim, sim. Eu lembro que na minha cidade, toda terça-feira, tinha a missa de Santo Antônio, que é a missa do pão. Então, eu ia com ela desde pequenininho, ia nessa missa com ela, aí começou, né, essa sementinha, que depois eu fui sair da igreja, tudo, para voltar depois, que é uma outra história, né? Mas essa sementinha foi plantada pela minha avó. Qual é o nome da avó, Luciano? Minha avó Lucinda. Lucina. Lucinda. Lucinda. Até, né, o meu bisavô e a minha bisavó,
a minha bisavó, ela estava presente no milagre de Fátima. Olha que interessante. Sim, até as histórias, né, que a gente lê do que aconteceu no milagre, a minha bisavó contava. Eu tive, né, a graça de conhecer ela. Você chegou a conhecer sua bisavó, sim, que sim. é uma graça mesmo, né? Sim. Conhecer o bisavô. E ela estava presente. Na época, eu acredito que ela tinha 17 anos, na época do milagre de Fátima. Que maravilha, né? Esses avós, né? Como é gostoso lembrar de vô e de vó, né? Vô e vó, essa presença que, quando a gente vai na casa de vô e de vó, a gente lembra daquele bolinho sempre lá na mesa, né, esperando. Vó sempre tem alguma coisa para oferecer para o neto, para os filhos, né, aquela casa acolhedora, aquele cheirinho de pão pela casa. E casa de vó e de vô, né? Eu já não tenho mais os meus avós aqui nessa terra, mas é muito gostoso lembrar de vô e de vó, dá uma saudade gostosa e fica o coração apertado, né? Um dia a gente vai se ver no céu, se Deus quiser, mas valorize seu avô, sua avó. E você que é pai, você que é mãe, promova essa proximidade do seu filho com os avós. É saudável. Tanto que ficou aí no coração do Luciano esse testemunho, né, da avó Lucinda, que passou esse exemplo, né? Esse exemplo de fé, exemplo de igreja. Sim, até meu avô veio a falecer há um pouco mais de um mês atrás, e agora a minha avó tem me acompanhado. Quando eu vou celebrar a palavra, né, nas comunidades, agora a minha avó está indo junto comigo. Que ela não podia ir, né, porque ela estava cuidando do meu avô, que ele estava doente. Agora está acompanhando. E agora ela está me acompanhando. Que legal. Ô, Luciano, mas quando a gente é pequeno, a gente tem sempre no pai aquele super-herói, né? O herói, aquele cara que você admira, quer imitar, quer fazer igual e tudo mais. Em que momento da sua história o seu pai deixou de ser esse herói? O que aconteceu, né, na relação de vocês? Então, o meu pai, ele é uma pessoa muito boa, né? Eu amo demais o meu pai, sempre me espelhei muito nele, mas a parte do adultério, a parte de vício em jogo, meu pai nunca foi de beber, mas isso, ao passar do tempo, foi criando um vazio muito grande, uma distância muito grande. Até depois eu tive a oportunidade, né, de passar por um retiro de cura interior e olhar para trás. Eu não lembro de nenhuma vez de eu ter ido, por exemplo, jogar bola e ele ter ido me acompanhar. Então, mesmo no inconsciente, ficou um vazio muito grande. As lembranças que eu tinha da minha infância com meu pai, era muitas vezes eu numa mesa de jogo, aos pés dele, uma mesa de carteado. Ele não brigava com a minha mãe na minha frente. Mas eu sempre via ela chorando muito, né, pelos cantos, muita briga na época de carnaval, principalmente. Daí meu pai entrou na política e daí foi muito difícil, né, essa parte de traição, né, dessa ausência dentro da casa. Ele sempre foi uma pessoa muito boa, né, muito boa com as pessoas de fora, até comigo, com as minhas irmãs. Mas de ver minha mãe chorando, tudo isso daí, foi criando uma revolta que eu nem sabia que eu tinha. Agora, é legal fazer essa explanação aqui, né, para que você que está em casa, acompanhando o PHN, você consiga fazer esse paralelo. Nós estamos aqui no programa PHN contando histórias de transformação, vidas que mudaram para melhor, pessoas que se transformaram com a proximidade em Deus, né, com a mudança das pessoas que vêm aqui e a mudança das pessoas que estão ao redor. Nós não contamos a história, nós não fazemos esse salto na história apenas para poder ficar cavucando as coisas ruins do passado, mas é justamente para celebrar o momento atual de mudança. Então, imagina uma história dessa, um pai que teve um momento que deixou de ser referência. Ainda assim, Deus interveio na história dessa família e hoje nós temos aqui conversando com a gente o ministro da palavra. Então, não é cavucar só as coisas ruins das pessoas, nós estamos contando uma história de transformação, famílias que vão se transformando, pessoas que mudaram e que hoje têm a feliz alegria, e é a redundância mesmo, tem hoje a feliz alegria, como é o caso aqui do Luciano, de contar uma história de mudança, de transformação, de vitória. Né? Até conforme foi passando os anos, né, eu fui crescendo, o que acontece? É o exemplo que eu tinha.
né? Então, eu ia em churrasco com outras mulheres, antes até do meu pai separar, eu ia junto com ele. Quantas e quantas vezes, né? Depois que eu comecei a beber, de fazer isso junto com ele, churrasco que tinha muitas e muitas mulheres, junto, pai e filho junto. E vai aprendendo, né? Tanto para coisa boa quanto para coisa ruim, o pai ele vai inserindo o filho naquilo que ele mesmo faz. Sim, e porque... com 14 anos aconteceu uma coisa interessante, Luciano. Aconteceu. O que aconteceu com 14 anos foi quando eu conheci a bebida. E assim, não adianta a gente falar que no começo é ruim, porque não é. Né? O inimigo, ele é sujo. E a primeira vez que eu experimentei a bebida, eu era muito tímido. Então, abriu um horizonte para mim enorme. Né? A bebida, ela desinibe a gente, né? Você com fica mais certeza. solto, fala com certeza. mais. Daí você faz coisas que antes você tinha vergonha, né? Então você precisava de alguma coisa a mais para... E aí começou. No começo era só de final de semana, foi num grito de carnaval. Final de semana, depois cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E a hora que eu vi, eu estava completamente... eu posso dizer que eu já era um alcoólatra. Por mais que a gente fale que não é, né? Até depois a gente pode entrar nesse assunto. Isso por volta dos 14 anos. Por volta dos 14 anos. Já praticamente um alcoólatra. Praticamente um alcoólatra. Foi cada vez aumentando, cada vez aumentando. Né? Então, no começo era menos, mas depois já não tinha mais graça você ir para os lugares que você ia sem você beber. Não tinha sentido. Né? Então, cada vez foi aumentando mais. E muitas vezes de chegar em casa vomitando de bêbado, de ficar dias e dias fora. Isso daí foi cada vez de uma maneira que até nessa situação, meu pai nunca falou para mim assim, viu, não beba, não faça isso, não faça aquilo. Claro que ele controlava, mas ele não bebia. Mas acredito que já por essas coisas que ele fazia, ele não conseguia, né, colocar como que eu posso dizer, aquele limite em mim. É o segredo de você educar bem o filho. E aí eu peço a participação, inclusive aqui do Rafael, que sempre vem, a gente sempre brinca com ele, mas o Rafael, ele tem uma história de vida muito linda. A família do Rafael tem uma história muito linda, uma família muito próxima da Canção Nova. O Rafael nasceu aqui dentro da Canção Nova, literalmente, né? De pequenininho, foi crescendo aqui no meio da Canção Nova e hoje trabalha conosco aqui, né? Nós chamamos o Rafael aqui como um filho da comunidade de Canção Nova, porque nasceu aqui. E pegando isso que o Luciano falou, Rafael, um pai, ele vira uma referência de fato. O Rafael, ele não tem mais o pai dele aqui, nessa terra, que o tio Zezinho, falecido, mas pegando esse paralelo aí, só para ter uma noção, o Luciano falando que, né, por um período de tempo, o pai não conseguia repreender, até mesmo o Luciano, até porque ele fazia coisas que estavam, talvez até um pouco piores do que o próprio Luciano na época. Então, como que você vai corrigir, sendo que você não tem exemplo de vida para isso? E, ao contrário, o tio Zezinho, ele tinha uma conduta de vida espetacular, e eu conheci o Rafael quando ele era né, adolescente, né? Tinha os impulsos próprios da adolescência, e é incrível como que ele conseguia ter uma autoridade sobre você justamente por conta do exemplo de vida, né, Rafael? Sim, é muito importante falar isso, né, da referência do pai, porque, assim como você estava falando, cada pai tem uma maneira de educar, lógico, mas a forma como o meu pai me educava, ele nunca foi um pai autoritário, de bater, de nada disso, mas ele falava através de atitudes. Ele, como muitas vezes, quando eu pensava em fazer, eu acabava fazendo alguma coisa que ele via como errado, ele me chamava, conversava, mas também eu via através das atitudes dele, né? Porque, como a gente já disse em alguns outros programas, às vezes na escola, algumas coisas assim, você tem oportunidades de conhecer o que é errado, mas sempre quando você está naquela situação, é que daí bate aquela semente, né, que o pai planta. Então, você acaba se lembrando dele, falando, não, meu pai
que ele faria se ele estivesse aqui no meu lugar? Ele não faria isso, né? Então, como exemplo, para mim, o que não era o jeito dele me educar, mas sim o que ele me passava, a maneira dele viver é que foi me educando, muitas vezes sem que ele me precisava dizer nada. Até pegando um gancho nisso que você falou, o que acontece com a bebida? A bebida, ela acaba, entre aspas, sendo normal, né? Dentro das famílias e até dentro da igreja. Até esses dias atrás, aconteceu uma situação até, né, que a gente vai entrar nesse assunto mais para frente, mais interessante, que uma reunião com o pessoal da igreja, e daí estava um pai, falou assim, todo orgulhoso, ele mostrou uma foto assim, da filha dele, 7 horas da manhã, com uma garrafinha de cerveja na mão. Ele falou, nossa, só pode ser minha filha, olha que, essa tem quem puxar, como se fosse coisa mais normal no ambiente de todo o pessoal da igreja. Eu achei um absurdo tão grande isso, e daí eu comentei com a minha filha. Falei, nossa, Rafaela, o que você acha, né, disso? Ela falou assim, pai, eu acho errado, mas é o exemplo que ela tem dentro de casa. Isso mesmo. É para a gente pensar. Eu sou pai, com certeza deve ter alguns pais, ou não, né? As mães estão assistindo, e o pai às vezes está trabalhando, está em outro momento da vida. É muito importante a figura de um pai dentro de casa. E a gente vai ver a história da intervenção de Deus na vida do Luciano, mesmo com esse caminho meio tortuoso, Deus ainda foi lá e quis o Luciano, e ajudou, conduziu, acompanhou, até chegar ao ponto que ele está hoje. Mas Deus interveio, e hoje o Luciano está aqui contando a história dele. Só que a gente não pode deixar de perceber e deixar de entender a importância que se tem um pai dentro de casa. Se você é pai, vai uma dica para você: seja pai de verdade. De verdade. Assuma a paternidade dentro da sua casa. O seu filho vai olhar você como exemplo. Claro, a mãe também é importantíssima, sempre, né? Pai e mãe. Mas o pai, ele tem essa característica especial. O pai é o herói. E o seu filho está olhando para você. A sua filha está olhando para você, pai. Então, se durante toda essa época de vida que você já passou, você não teve a oportunidade de mudar de vida, a oportunidade é agora que você tem um filho, que você tem uma filha. Daqui a pouquinho a gente volta e nós vamos para o intervalo, pedindo que o Senhor realize esse milagre dentro da gente. Porque o Senhor é um Deus de impossível e Ele pode mudar a sua vida. Tá certo? Vamos lá? Daqui a pouquinho a gente volta, porque o intervalo na Canção Nova também evangeliza. Eu sei que Tu és o Deus do impossível. Eu sei que Tu és o Deus de milagres. O Senhor é o Deus do impossível. Eu sei que Tu és o Deus do impossível. Eu sei que Tu és o Deus de milagres. O Senhor escuta a nossa oração. Tu que ouves nossa oração, Tu que escutas o nosso clamor. Tem muito mais PHN. Vamos deixar Deus conduzir cada um de nós como um barco à vela. Simbora, minha gente. Toca o barco aí. Insistem em perseguir meus desejos, insistem só fazer do meu jeito. Me perco querendo ser Deus de mim. Escolhe mal quem escolhe só, quem deixa Deus ser melhor. Aquilo que os olhos não podem ver. Por isso deixo aqui meu querer. Por isso deixo aqui meu querer. Guia-me, Senhor, pra onde Ele aprouver. Calo meu querer pra ouvir o que Deus quer.
temos participação do Rafael também falando pra gente. O que a gente tem na bancada aí, Rafael? O que nós temos na bancada? Faz o merchan. Nós temos aqui um grande aparelho de tecnologia, que é essa máquina de... Cara, mentira, não vamos falar disso, obviamente, né? Vou falar aqui para você hoje, você que está aí com a sua vida parecendo uma camiseta de festa junina, aqui, ó, um livro para você, Uma Vida Sem Remendos. Meu Deus. Para você aí, né, que está com muitos vícios, né, está passando por dificuldades de enfrentar os vícios, principalmente o vício da bebida alcoólica, que como nosso querido amigo aqui também teve, aqui está o livro para você adquirir, para você ver quais foram os métodos e quais a unção de que aquela pessoa, que é a autora aqui do livro, Josiane Nunes, recebeu na vida dela através de Deus, para que você também consiga aplicar isso na sua vida. Então, ligue para a gente para adquirir esse livro, 12-3186-2600, ou acesse o nosso site, loja.cançãonova.com. É isso aí. Esse e muitos outros produtos da Canção Nova você adquire da mesma forma, por esse telefone e por esse site que está passando aqui no rodapé, tá bom? Anota aí, entre em contato com a gente e invista na sua espiritualidade. Estamos conversando com o Luciano, ministro da palavra, né? Lá na paróquia, qual que é a paróquia aqui? Deixa eu dar uma olhada. São João Batista. São João Batista. Quanto tempo já ministro da palavra, Luciano? Faz 5 anos. 5 anos. Mas nós vamos falar mais, como é que você foi parar nesse trabalho tão lindo que é esse trabalho de ministro da palavra. E, continuando aqui nossa conversa, aos 14 anos você teve a inserção no mundo da bebida, imitando aí, né, os passos do pai, o filho acaba imitando o pai mesmo, muito difícil isso não acontecer. E, apesar de você ter tido a sua avó como exemplo de fé, por conta da proximidade com seu pai e querer, né, seguindo os mesmos passos, acabou entrando no mundo da bebida. Só que algo um pouquinho mais complexo aconteceu. Foi a separação dos seus pais. Como é que foi esse processo para você, Luciano? Quantos anos você tinha quando eles se separaram? Então, só que meu pai ele não tinha o vício da bebida. O meu pai ele tinha... O problema do meu pai era a traição. O seu pai estava vinculado à traição. Certo. E a bebida entrou como? A bebida entrou na minha vida aos 14 anos. Então não foi pelo seu pai. Não foi pelo meu pai. Foi por conta dessa falta de estruturação dentro de casa. O que eu fiz igual ao meu pai é o que vai entrar agora. Ah, tá, entendi. A bebida ela entrou na minha vida aos 14 anos. Certo. O meu pai se separou, né, da minha mãe mais ou menos aos 20 anos. O que acontece? Eu criei uma revolta muito grande dentro de mim, porque eu não aceitava o fato de ele estar privando, tanto eu quanto minhas irmãs, de poder ter uma família. Né? Ele, por causa da traição com a minha mãe, ele já vinha essa traição, mexeu já vinha de muito familiar. tempo, e daí houve a separação. Quando houve essa separação, eu nunca perdi, né, o contato com ele. Mas você tinha que idade? Aproximadamente 20 anos. Tá, praticamente na adolescência ainda. Foi nesse período que eu aprofundei mais na bebida e nesse período que eu conheci hoje a minha esposa Mariana. Então, o que acontece? A bebida, de uma maneira cada vez mais forte, as traições com ela desde o começo, cada vez mais forte, porque com 3 meses de gravidez, né, 3 meses que eu não estava ainda namorando com a Mariana, ela engravidou. Só que o que acontece? Já por essa formação que eu tive, eu não ia desamparar, né, as duas. E eu queria, mesmo sem no começo entender, eu queria de uma maneira formar uma família. Só que o que eu achava? Que um homem, ele precisava ter várias mulheres. Para mim isso era normal. E no começo a gente foi morar junto, né? A gente não casou, a gente foi morar junto. E a cada vez mais eu aprofundando na bebida. E a minha filha crescendo, e minha filha crescendo. Quantas e quantas vezes de eu chegar em casa, né, muito bêbado, de ela vir brigar comigo, eu falava, viu, se você quiser
né, separar de mim, você pode separar. Você conheceu assim, eu não vou mudar. Até hoje eu não falo isso porque senão ela aceita e separa. Não é brincadeira, mas quantas e quantas vezes eu nunca agredi ela fisicamente, mas verbalmente é muito pior, né? Muitas vezes o que a gente fala. E é um vício, né? A briga, a agressão verbal dentro do casamento é um vício. Sim. Porque você não começa xingando a pessoa. São pequenas coisas. É aquela alteração de humor que quando você permite, aí vem o primeiro xingamento. Aí a pessoa por mais que exista o perdão, desculpa, eu estava com a cabeça quente. Só que a outra pessoa já se vê no direito também de chegar naquele limite que você chegou. E aí vai, né? A briga dentro do casamento, o desentendimento, a agressão verbal, ela é um vício. Por isso, vale a pena a gente sempre frisar isso, que a educação, o bom dia, o com licença, ele precisa ser exercido dentro do casamento. Com licença, obrigado. Precisa, porque quando a cordialidade se torna um costume dentro de casa, a gente não abre precedente para o vício do desrespeito, né? Então, e a agressão verbal fica marcada tal qual a agressão física. Porque a agressão física ainda fica, né, as marcas, né, os machucados e tal. A agressão verbal, ela fica marcada aqui dentro do coração, né, na história, na cabeça, no pensamento, né, na memória. E até da maneira que aconteceu, né, essa gravidez no começo, eu achava que, de uma maneira, tinha sido interrompido aquela juventude. Eu achava que tinha deixado de viver o que ainda eu precisava. Eu sabia que já tinha o plano de Deus, na verdade, nesse relacionamento. Mas eu achava que eu estava deixando de viver, né, assim falando. E aquela revolta, aquela bebida, né, aquelas traições, cada vez ia aumentando, porque eu achava que isso era normal, né? Porque isso eu vi que o meu pai fazia, que era uma coisa normal. E eu achava que isso era normal. Ou seja, nós estamos falando de um jovem aí de 20 anos, que por conta dessa inserção meio sem referência no casamento, estava se sentindo ofendido quanto à sua juventude, à sua liberdade, estava se sentindo reprimido. Então, o casamento não era algo benéfico, o casamento estava te impedindo de viver a sua juventude. Sim, realmente. E aí, você falou, né, da sua esposa, né, que você conheceu por volta. Como que você conheceu ela? Ela já tinha, né, era amiga das minhas irmãs, e daí, por acaso, né, que a gente começou a se relacionar, e que, igual eu falei, que daí já bem no comecinho, ela já engravidou. Já aconteceu, né, essa gravidez. Eu conhecia ela já, mas eu nunca imaginava que um dia, né, eu ia formar uma família então, com ela. Ela estava no convívio ali das suas irmãs, e você conheceu ela e tal. E o batizado da sua filha? O batizado da minha filha, ele aconteceu numa época que eu me separei da Mariana. Eu não era casado, mas a gente se separou. Daí que eu falei, agora eu vou viver minha vida, agora eu vou aproveitar, né? E quando eu vejo aquela foto hoje do batizado da Rafaela, eu sei onde eu estava antes, né, dessa foto do batizado, e eu sei onde eu estava depois. Até uma situação interessante, porque depois, né, que eu tive esse meio encontro pessoal com Jesus Cristo, a gente começou a trabalhar na paróquia, na pastoral do batismo. E a pastoral do batismo lá é assim, vai em 2 casais, né? A gente vai fazer visita nas casas para falar a importância dos padrinhos, dos pais, né? Do acompanhamento da criança e tal. E um dia não foi outro casal. Foi eu, a minha esposa e a minha filha. Até foi numa comunidade rural. A gente chegou na casa, nós 3, né? Explicando, até ela, ansiosa, né? Contando, falando como que era e tal. Nesse momento caiu a minha ficha. Eu falei, puxa vida. Eu julgava meu pai, porque ele estava privando, né, eu e minhas irmãs, de ter uma família. Mas ele se separou quando eu tinha 20 anos. E eu me separei quando ela tinha 3, 4 anos. Falei, ó como que é. Né?
E eu estava completamente bêbado. É o problema da gente ver o defeito dos outros e não olhar o nosso, né? Sim, eu estava fazendo muito pior. Na verdade, eu achava que ele fez errado. Fez. Mas o que eu estava fazendo era muito pior, não tinha nem comparação. Imagina o que eu estava fazendo na cabeça de uma criança, né? Deixando uma mãe e uma filha com 3, 4 anos de idade na casa. É aquela passagem das Escrituras. Como é que a gente pode tirar um cisco do olho do irmão e não ver a trave que está no nosso olho, né? Inclusive dentro hoje das nossas igrejas, das nossas paróquias, a gente precisa viver como diz o Papa Francisco ultimamente, a pastoral do encontro, que é esse movimento da gente envolver, trazer para perto aquelas pessoas que talvez andam distante. E qual é o pré-requisito para você acolher bem uma pessoa? É a gente olhar para a gente, para a nossa história, para o nosso passado, e ver que nós não somos perfeitos. Nós temos os nossos defeitos. E olha que interessante que Deus faz, né? Te colocou dentro da pastoral do batismo, Sim. Tendo essa história que você teve, né? De olhar para o passado e ver, puxa vida, eu não vivi bem o batismo da minha filha. A gente precisa acordar para isso. As pessoas vão se sentir muito mais aceitas dentro das igrejas quando a gente se perceber imperfeito. Quando a gente olhar para trás e ver que a gente tem uma história de mudança, de conversão, e que aquela pessoa está vivendo no hoje aquilo que a gente viveu lá atrás. E aí a gente trata com misericórdia, trata com doçura, trata com compaixão. Isso é compaixão, gente. É você se compadecer com a dor do outro. E como é que a gente se compadece com a dor do outro? É a gente ver que a gente tenha uma história de dor tal qual aquela pessoa. A gente vê que a gente teve uma história de distanciamento de Deus tal qual aquela pessoa está vivendo. Então, isso precisa estar muito claro dentro de nós. A gente tem uma história. E como é que essa história hoje, Luciano, ajuda você a acolher as pessoas, tendo esse trabalho que você tem, né, como ministro da palavra? Como é você se deparar, por exemplo, com uma pessoa na paróquia que tem alcoolismo como você teve? Como é que é para você? O que gera dentro de você isso? Acontece muito. Muitas pessoas, muitas famílias assim, vêm me procurar. Então, o que acontece? Eu me cobrava muito, porque eu achava que nesse período que eu privei, na verdade, que eu bebi até os 9 anos da minha filha. E eu me cobrava demais por eu ter perdido, né, essa infância que ela teve. Até esses dias teve uma situação interessante. Uma coisa de um mês atrás, veio um rapaz falar comigo, ele estava com uma criancinha no braço, e ele falou assim, puxa, né, eu fui conversar com ele falou assim, puxa vida, você sabe que um dia eu quero ser um pai igual você é com a sua filha. Eu falei, mas por quê? Porque eu vejo que você está junto, dentro da igreja, junto com ela, o amor que vocês têm. Eu falei, está vendo, eu me cobrava tanto. Olha o que Deus fez comigo hoje. Estou acabando sendo, né, um exemplo. E muitas vezes, muitas famílias acabam se espelhando, né, na situação que a gente está vivendo, na maneira que a gente está vivendo hoje, porque sabe do jeito que vivia e do jeito que eu estou vivendo hoje. É por isso que é bom a gente, esse espaço aqui do PHN, para a gente contar as histórias, para as pessoas virem aqui e contarem suas histórias. Porque as pessoas olham para o Luciano trabalhando dentro da igreja e vê um presente vencedor. Só que o que a gente precisa entender é que não existe, anota isso aí no seu caderno, não existe pessoa forte com passado fraco. Anota isso. Não existe pessoa forte. Forte no sentido de ser, por exemplo, um pai presente, uma pessoa que trabalha dentro da igreja, que está ali, né, no dia a dia, ajudando nas coisas de Deus, ajudando as pessoas. Não existe pessoa forte com passado fraco.
Então, quando a gente olha e toca nessa realidade de passado difícil e que Deus interveio, a gente entende de onde vem a força dessa pessoa, de onde vem a vontade dessa pessoa de permanecer com Deus, de estar com Deus, né? A gente, e falando do Luciano, eu posso falar para todo mundo que está trabalhando aqui hoje. Falo do Rafael, por exemplo, que hoje as pessoas veem aqui o Rafael trabalhando, né, está aqui na Canção Nova. Hoje o Rafael é um grande produtor de clipes, de trabalho fonográfico, de trabalho visual, aliás. É um cara talentosíssimo. Mas esse cara, ele estava já vivendo aqui na Canção Nova, quando aqui a Canção Nova não tinha essa estrutura que tem hoje. O Rafael chegou na Canção Nova antes de mim, e ele tocou nesse chão aqui, quando esse chão era batido de terrão, né, Rafael? Embaixo das árvores que tinham na época aqui, passado difícil. Posso falar aqui, claro, de cada um que da banda, mas hoje eu falo porque esses dias atrás a gente tocou nesse assunto lá eu trabalho hoje no departamento de produção musical, né, a gravadora aqui da Canção Nova. O meu parceiro aqui, que eu sou fã demais, falando dele, não posso falar dos três, mas porque o assunto naquele dia surgiu, era com o Rinaldo. O pessoal vê hoje o Rinaldo, baita arranjador, produtor musical, vários trabalhos que caem na mão do Rinaldo e se tornam grandes trabalhos pela competência profissional e espiritual que ele tem. Mas quantas caixas carregadas de som, né, Rinaldo? Quantas vezes tinha que vir aqui nos acampamentos da Canção Nova, montar e desmontar o palco depois. Agora mesmo no programa a gente estava falando aqui com o Braz, né? O Braz aqui, na época, compondo o Ministério de Música Canção Nova, não tinha revezamento. Era o tempo inteiro. Era final de semana atrás de final de semana, a mesma equipe. Trabalhando de sexta a domingo e durante as missas aqui durante a semana, quinta-feira de adoração. Verdadeiros guerreiros. Grandes expoentes. O Braz, um grande expoente da nossa evangelização, da nossa música católica, que tem que ser valorizado. Por quê? Porque não existe pessoa forte com passado fraco. Não existe. Você passa por dificuldades, por lutas hoje, sinta-se um privilegiado, porque Deus está formando você uma pessoa forte, assim como formou e trabalhou na pessoa do Luciano, ao ponto de hoje você acolher tanta gente que teve uma história parecida com a sua. E você sabe que assim, a gente vivendo numa vida de bebida, de droga, de adultério, de prostituição, por mais que a gente ache que está tendo uma alegria, é uma vida vazia, é uma falsa alegria. E eu lembro que todos os dias, por mais bêbado que eu tivesse, eu dobrava o meu joelho e rezava para me dormir. Eu lembro que eu rezava todos os dias para que Deus pudesse tocar no meu coração de uma maneira que eu amasse a Mariana, que eu conseguisse constituir realmente uma família, porque eu sabia que não estava certo. E eu não pedia para Deus tirar a bebida, mas eu pedia para Ele dar um sentido diferente na minha vida. Mas a bebida foi cada vez aumentando, Até quando eu casei, no dia do meu casamento, eu estava bêbado, eu casei bêbado. Mas eu sabia que estava fazendo errado. Lá no fundo a gente tem esse sinal de alerta, né? Sim. No fundo a gente sabe que a gente está errado. Mas a gente vai ver no próximo bloco como é que essa história começou a mudar. Como é que esse homem hoje, né, que tem esse passado, essa história, como é que hoje esse homem se tornou um ministro da palavra do Senhor. Ministro, um portador da boa nova, portador de Jesus Cristo, portador de esperança. Nós vamos ver como que essa história mudou, tá certo? Se eu fosse você, não perderia o terceiro bloco desse programa que está maravilhoso, tá bom? Não existe pessoa forte com passado fraco. Daqui a pouquinho a gente volta. Quem me segurou foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus, com
seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus. Eu quis ser fiel e o pecado como um véu amargurou meu coração. Daí eu quis fugir, da vida desistir, Deus não deixou. Quem me segurou foi Deus. Cristo entrou em minha vida, Ele me mostrou que existe um céu. Sua graça trouxe paz e esperança. Como não falar do teu amor? Cristo entrou em minha vida, Ele me mostrou que existe um céu. Sua graça trouxe paz e esperança. Como não falar do teu amor? Agora posso cantar, grande é o seu amor. Quando não mereci, Ele me resgatou. Agora posso cantar para o mundo ouvir. Maravilhas Ele quer realizar em ti. Quero falar para você que se você quiser ficar por dentro disso tudo, do Campamento PHN 2020, quer ficar sabendo das entrevistas, dos testemunhos que estarão acontecendo, dos bastidores, então o que você está esperando para seguir a gente nas redes sociais? O nosso Instagram é PHN_oficial e o nosso Facebook é PHN Oficial. Agora você tem uma história que não pode ficar guardada dentro do seu coração e dentro da sua vizinhança. Então mande para nós, nós queremos saber do seu testemunho de vida e quem sabe levar a palavra de Deus através da sua vida para tantas outras pessoas. Mande seu testemunho para phn@cançãonova.com. É isso aí. Virão novidades com relação ao PHN, muitas novidades. Acompanhe o programa PHN, divulgue o programa, porque tem gente que não sabe. Às vezes as pessoas sabem que tem um acampamento PHN, mas não sabem que tem um programa. Então eu conto com você para você divulgar o programa PHN, que tem grandes novidades, vai ter grandes novidades. A gente não pode falar tudo, mas vai ter coisas maravilhosas acontecendo no nosso programa PHN em breve, tá certo? E claro, reza por nós, tá? Reza por nós, porque tem muita gente trabalhando para que o PHN alcance muitas e muitas pessoas, tá bom? Eu conto com a oração de vocês, conto com enfim, com a torcida, conto com o que você puder, meu amigo. Eu conto com isso, tá certo? Para o PHN seguir cada vez mais firme e forte. E manda também, claro, o seu testemunho, enfim, tudo isso que o Rafael falou, mas manda também a sua sugestão. O que você quer no PHN? O que você quer no programa PHN? O que você quer que tenha no programa PHN? Ajuda a gente, segue a gente lá através das mídias sociais e ajude a gente com essas ideias também. Eu tenho certeza que vai ser importante a sua participação, principalmente você que é jovem, né? Você que é jovem, ajuda a gente. O que você quer ver no PHN, tá bom? Beleza, a gente se fala nas mídias sociais, tá certo? Vamos voltar a conversar aqui com o Luciano. Luciano, nós estamos no momento derradeiro agora, no momento chave do programa, que é quando a gente fala do como começou a acontecer a mudança na vida da pessoa. Então, é justamente esse ponto. Quando é que o Luciano começou a mudar? Como é que foi? Como é que Jesus entrou na sua vida? De tanto eu pedir, de tanto eu já não aguentar mais aquela vida, de tanta bebida, de tudo aquilo que eu estava vivendo, quando eu estava com dificuldade, eu ia na missa. De vez em quando eu ia. E um desses dias, quando eu fui entrar na igreja, um casal de amigo meu, pegou e me abordou na porta da igreja e falou assim: você quer fazer o ECC?
Eu falei, quero. Nem sabia o que era isso. Aí peguei, entrei na missa, fui embora. Passou uns dias, eles foram na minha casa, fizeram aquela ficha lá. O ECC é um retiro para a harmonização do casal. Mas o que aconteceu no meu caso? Eu consegui sentir o amor de Deus de uma maneira tão grande que a minha vida mudou. Não só no meu casamento, mas eu consegui sentir a presença de Jesus Cristo de uma maneira tão grande que até hoje, todos os dias da minha vida, eu peço para que aquela chama do Espírito Santo que se acendeu em mim não apague. Eu nunca esqueço que no final, né, daquele retiro, tudo o que acontecia lá falava diretamente comigo. As palestras, aqueles pequenos atos, tudo. Eu não conhecia. É uma coisa que eu não conhecia. E daí o padre me entregou uma Bíblia, entregou uma rosa. Na hora da consagração, né, na missa, ele assim, com a hóstia levantada, ele falou assim, o que você vai fazer com isso que você viveu aqui nesses dias? E naquele momento, eu pude ver a face de Jesus Cristo tão clara naquela hóstia, que eu nunca mais consegui ser a mesma pessoa. Aquele encontro, então, marcou você. Sim, sim. Então, tocou o seu coração. Mas teve uma experiência, que aí, Luciano, você vai contextualizar a gente, que foi a experiência que você teve, claro, para poder ajudar cada vez mais claro que foi te ajudando, né? Esse momento de encontro com Deus e tudo mais, e Deus trabalhou a sua história, só que você ficou tão... a transformação foi tanta que você ainda começou a participar e a ajudar numa comunidade terapêutica. Então, como é que foi essa inserção para você ajudar nessa comunidade? Da mesma maneira que eu vivia no pecado, aonde estava abundando o pecado, a graça ela começou a superabundar. Eu buscava de uma maneira muito mais intensa do que eu buscava aquela vida velha, essa vida nova que eu tinha conhecido. E logo depois do ECC, eu fui convidado para fazer o cursílio, e no cursílio eu tive um encontro ainda maior com Jesus Cristo. Dentro do movimento do cursílio, eu pude conhecer muitas pessoas que foram tão especiais, que o que aconteceu? Logo no comecinho, eu nunca procurei, mas começou a vir pessoas me procurar pedindo ajuda, que estavam com problema com bebida. Lá no cursílio? No cursílio, na minha paróquia. Pessoas de maneira geral? De maneira geral. Com problema com bebida, com problema com drogas. E através do cursílio, que eu conheci uma pessoa que tem uma comunidade terapêutica, eu levei algumas pessoas lá. Até interessante que a primeira pessoa que eu levei, nessa primeira comunidade, ele ficou 5 meses na comunidade. No dia que ele saiu, ele achou que a família dele ia estar esperando, né? De braço aberto, não estava, ele parou num bar, bebeu e perdeu todo aquele tratamento que ele fez. A importância da pessoa entrar numa comunidade terapêutica, né, para se tratar, mas ao mesmo tempo a família se preparar para receber aquela pessoa trabalhada, né? Também, só que assim, tem coisas que não é castigo de Deus, tem coisas que é consequência. Sim. Né? E muitas vezes, os erros que a gente fez, a gente não vai conseguir voltar atrás para fazer diferente. Alguns deles são irreparáveis. Alguns deles são irreparáveis. E cada vez mais, e daí chegou no momento eu conheci o Lar Pietá, a comunidade terapêutica Lar Pietá. Até quero mandar um grande abraço para o Marcelo, Cadirce, que eu considero que eles fazem parte da minha família. E eu faço parte dessa comunidade. Eu, o Ceará, com o Márcio, que estão aqui comigo, a gente faz parte dessa comunidade. E muitas pessoas, eu vi transformações eu vi pessoas chegar completamente destruídas nesse lugar e sair de lá restauradas. Eu consegui enxergar... Então hoje você leva essas pessoas para essa comunidade. Sim. E ajuda lá nessa comunidade. Sim. É uma comunidade um pouco longe, né, até da minha cidade, quase 100 quilômetros, mas a nossa paróquia ajuda, a nossa cidade dá uma ajuda muito grande lá. A gente faz parte dessa comunidade. E até eu consegui presenciar uma situação uma vez que eu acredito que foi uma graça tão grande de eu poder ter enxergado aquilo, que um dia eu estava num retiro nessa comunidade e no meio da madrugada eu estava dormindo lá, né, o Marcelo me acordou e falou, você pode fazer um resgate comigo? Eu falei, posso. Vamos lá, é tal pessoa que já passou por aqui, você lembra? O que é o resgate?
O resgate é quando liga um familiar, liga uma pessoa numa situação completa, muitas vezes em surto, né? Muitas vezes em estado de rua, muitas vezes quando a pessoa pede ajuda, que tem que ser naquele momento, que se você deixar passar um pouco, a pessoa não vai querer mais. E eram umas 3 horas da manhã. E daí eu fui dirigindo, e o Marcelo estava num desespero, sabe, de chegar logo para ajudar aquele rapaz. Quando eu parei assim numa rodoviária, ele nem esperou o carro parar. Ele abriu a porta, saiu correndo, e naquele momento eu pude ver como Deus faz com a gente. Aquele rapaz veio chorando, pedindo perdão para ele, e ele só deu um abraço naquele rapaz, e ele falou assim: eu te amo. Deu um beijo nele, falou: eu não quero saber o que você fez, agora, a partir de agora eu vou cuidar de você. Aí eu pude ver a misericórdia de Deus de uma maneira tão bonita, que Deus não quer saber o que a gente fez, Ele sabe o que a gente fez, Ele quer saber o que a gente vai fazer daqui para frente. Aquele rapaz completamente destruído, drogado, bêbado, fedido, com a roupa tudo rasgada, e ele foi levado para dentro dessa comunidade, carregado no colo, foi tratado de uma maneira tão linda, que hoje ele está com a família dele completamente restauradas. Que coisa maravilhosa. Ô, gente, qual é o preço de um rapaz desse que volta para sua família? Qual é o preço de um filho que sai das drogas e volta para casa? Qual é o preço de um pai que abandona uma vida de adultério e volta para sua família, volta para os seus filhos? Qual é o preço de uma vida restaurada? Né? Essas coisas não têm preço. E a gente trata com muito carinho essas pessoas que têm esse tipo de trabalho, no caso do Luciano, e essa comunidade maravilhosa. Comunidade terapêutica Lar Pietà. Lar Pietà. Pietà é aquela escultura de Nossa Senhora com Jesus no colo. Sim, que tem Jesus descido da cruz, vai para os colos, vai para o colo de Nossa Senhora, né? É essa comunidade que tem essa inspiração de fazer justamente isso, de pegar aquele irmão sofrido, machucado, tal qual Jesus, e colocar no colo e cuidar, né, daquela pessoa. Porque assim, se você pegar as pessoas, muitas e muitas pessoas nesses anos, 10 anos que eu estou, né, nesse trabalho, se você pegar a história de cada uma dessas pessoas, você vai falar assim: se fosse eu no lugar dessa pessoa, se fosse eu, tinha feito muito pior. É pessoas que completamente destruídas, famílias completamente destruídas, que a pessoa foi levada àquela situação, na vivência que teve com o pai, com a mãe. Muitos viveram em orfanato, muitos viveram na rua, e você poder ver uma pessoa que está em situação de rua, sendo resgatada, uma pessoa que está em situação de rua, falando de Jesus Cristo, pregando a palavra, é muito lindo. Mais uma vez eu falo do acolhimento. Talvez dentro da sua casa, você está vivendo a situação de ter que conquistar a sua filha, conquistar o seu filho, que anda brigado com você, só vive em pé de guerra dentro de casa. O acolhimento, tudo começa pelo acolhimento. Bronca, lição de moral, em certos momentos, faz a gente perder cada vez mais a pessoa. Uma pessoa que estava totalmente arrependido, como esse que vocês foram buscar lá, né? Sim. Imagina uma lição de moral naquele momento naquela pessoa. Você afasta a pessoa da chance da vida dela de se transformar. Então, naquele momento, o que você faz? Abraço, beijo, bem-vindo. Aqui é o seu lugar, vamos juntos, a gente vai vencer essa. Acolhimento. Lição de moral, na maior parte das vezes, faz a gente perder a pessoa, certo? Acolhe, entenda, abrace. Não é ser conivente com o pecado, aceitar o errado, não é isso. É acolher a pessoa. Até porque a nossa luta é contra o pecado, não é contra o pecador. Acolhimento, guarde isso. E que trabalho maravilhoso esse, Luciano. E até então assim, o que eu acredito? Que você tendo essa oportunidade de ajudar uma pessoa que aos nossos olhos não merece essa ajuda, porque ela já fez muita gente chorar, muitas vezes matou,
roubou, bateu, né, fez tudo o que fez. Aos nossos olhos, ela não merece essa ajuda. Mas Deus, Ele acolhe essa pessoa, Ele dá uma nova chance para a mesma pessoa que fez tudo isso de errado, por uma pessoa que, se a gente possa falar assim, puxa, quem que é a melhor pessoa que você conhece? Vai vir uma pessoa lá na nossa cabeça que a gente nem conhece um pecado dela, mas Deus vai dar a mesma chance para essas duas pessoas. Então é maravilhoso você poder fazer isso, você vai sentir um pouquinho de como é, né, esse olhar misericordioso de Deus. Legal. Luciano, então hoje o seu trabalho é dentro dessa comunidade terapêutica Lar Pietá. Lar Pietá. E também como ministro. Como ministro da palavra. Ministro da palavra. Por que você se tornou ministro da palavra? De onde veio essa vontade, esse chamado? Um dia, logo depois que eu passei, né, que eu tive esse encontro com Jesus Cristo, eu nunca falei, nunca mais vou beber, nunca mais vou trair minha esposa. Nunca falei isso. Foi realmente um milagre que Jesus fez na minha vida, que essa vontade ela desapareceu. E logo teve alguns meses depois, a gente estava num retiro de carnaval, fui ajudar, né, no retiro de carnaval, e eu vi que tinha um negócio lá na quadra que estavam fazendo, nem sabia o que era, estava tendo um momento de adoração, nem sabia o que era isso. E eu vi lá, o Santíssimo exposto, estava um pregador ali falando. Naquele momento, aquele pregador falou assim: Jesus hoje ele vai falar da maneira que ele quer que você fale em nome dele. E eu escutei uma voz no meu ouvido: eu vou fazer de você um ministro da palavra. Então eu pensei, eu falei, estou ficando doido. Olhei para o lado, não tinha ninguém. E passou. Passou, um tempinho depois eu fui chamado para ser ministro da Eucaristia. Falei, acho que entendi errado. Foi passando, e daí eu tive esse convite, né, do padre José Edmilson, né, da minha paróquia, para ser ministro da palavra. E nesses 5 anos está sendo uma experiência tão linda, sabe? Uma experiência tão rica, porque na minha cidade é uma cidade pequena, e há muitas comunidades rurais. Então, porque assim, você vai numa comunidade rural que tem missa uma vez por mês. Às vezes o padre não consegue nem uma vez por mês, por causa de todo o trabalho que ele tem. Então, o único contato, né, que a pessoa daquela comunidade ela vai ter com a palavra de Deus, com a Eucaristia, é na celebração da palavra. E é uma responsabilidade, mas é um aprendizado tão rico, que eu estou aprendendo tanto, né, com essas pessoas, de ter esse contato mais próximo com a palavra de Deus. Tem um santo, eu não lembro qual santo da igreja, que ele fala assim: da mesma maneira que a Eucaristia, se cair um pedacinho dela, é Jesus que está vivo ali, a palavra de Deus é do mesmo jeito. Cada letra da palavra de Deus é o próprio Cristo, né, que está presente e que está vivo na palavra. Então, para mim, está me enriquecendo demais, né, na minha vida. Que legal, Luciano. É enriquecedor conhecer pessoas assim, ministro da palavra, uma pessoa, um pai de família, que ajuda numa comunidade terapêutica, uma mudança de vida linda, maravilhosa. E o que Deus é capaz de fazer, né, com instrumentos que têm lá suas falhas, mas que estão a cada dia melhorando, buscando ser melhor, crescendo. É uma riqueza ter pessoas como você, Luciano, dentro da nossa igreja católica. E é uma riqueza para nós da Canção Nova poder contar a sua história aqui nesse programa, onde muitas pessoas conhecem mudanças de vida e agora estão conhecendo a sua também. É uma alegria muito grande para nós da Canção Nova e para o PHN ter um testemunho como esse seu contado aqui no programa. E eu não posso terminar de maneira diferente, senão pedindo para você, porque hoje, como a gente fala, né, não existe pessoa forte, como a gente falou, não existe pessoa forte com passado fraco. Algumas mães agora, algumas esposas, estão olhando a sua mudança de vida, você, marido, que mudou de vida. Talvez esposas olhando hoje esse testemunho e falando assim: puxa vida, eu queria que meu marido mudasse assim também. Queria que meu marido fosse mais presente, se tornasse um marido melhor, carinhoso, presente dentro de casa. O que você diria para essas mulheres, esposas? O que você diria para essas mulheres que hoje estão esperando a mudança dos seus maridos? O que você diria para elas?
não desista. Pegue todas as forças que você tiver, dobre o seu joelho e peça para Jesus não apenas mudar o seu marido. Não peça para ele fazer isso. Peça para Jesus Cristo dar a oportunidade de você poder amar o seu marido, mesmo ele não merecendo aos vossos olhos, da mesma maneira que ele ama. Peça que Jesus possa tocar no coração dele da mesma maneira que um dia ele tocou no meu. Que eu tenho certeza que essa mudança do seu marido, do seu pai, né, do seu filho, essa mudança, ela vai vir porque a partir do momento que Jesus, ele poder sentir esse amor de Jesus no coração dele, o resto vai ser tudo consequência. E às vezes, isso está tão próximo de acontecer, que se você desistir agora, pode ser que isso aconteça amanhã, depois de amanhã, não é o momento de desistir. Reze, reze ainda mais. O Padre Léo falava que a oração mais poderosa que existe é a oração de súplica. E a oração de súplica, ela é aquela oração que ela vem do mais profundo, né, dos nossos corações. É aquela força que a gente ainda não sabe de onde vai tirar. Mas é essa força que eu peço que você reze, que a graça vai acontecer. Então vamos discutir agora, Luciano, 3 VTs especiais que a nossa produção preparou, de pessoas que te amam muito e que fazem parte da sua história. Vamos acompanhar então, para você que está em casa conhecer também. Roda aí. Oi Lu, hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre você, sobre a mudança que eu vejo na sua vida depois do seu encontro com Deus, com Jesus. Primeiramente queria agradecer a Deus por essa oportunidade e também te dizer que sinto muito orgulho de você, da sua caminhada. Você é um homem de Deus, de fé, de coragem, muito perseverante. Você é um presente na minha vida, muito especial. Além de ser meu tio, é o meu padrinho, meu amigo, alguém que eu sempre pude contar em toda a minha vida, nos momentos bons ou ruins. E te agradecer por ser essa pessoa tão especial para mim. Também te dizer que você foi presenteado por Deus, por um dom muito lindo, muito especial. E eu admiro muito isso, que é o dom de ajudar as pessoas, de estender a mão, de ouvi-las quando preciso, sem esperar nada em troca. Tenho muito orgulho do pai que você é, do marido que você é, do irmão que você é, do filho que você é. E principalmente orgulho do padrinho que você é para mim. Você é um presente de Deus na minha vida. Eu agradeço todos os dias por esse privilégio de poder conviver com você, de poder ter você na minha vida. E sinto muito orgulho de você, tô com muita saudade. Quero te dizer que te amo muito e tenho muito orgulho de você de verdade. Também te dizer que sempre carrego. Esse é um dos presentes mais lindos que você deu pra mim. E te agradecer de todo o coração por ter você na minha vida. Deus abençoe. Luciano sempre foi um menino muito bom, desde criança, muito um companheiro, que a gente precisasse dele, ele estava sempre presente. Eu, o avô, a família. E ele sempre fala também que eu que ensinei ele a rezar. E agora eu acompanho ele na jornada da igreja, que ele tornou-se ministro da igreja, que eu sinto muito orgulho disso. Oiê! Lu, a gente veio aqui para dizer o quanto você é importante para nós. O quanto você é um homem de Deus, o quanto importante foi essa sua conversão na nossa vida e na vida de muitas famílias. Você é um exemplo de marido, de pai, de amigo de trabalho. E para mim você é um presente de Deus que eu abro cada dia um pouquinho. Você me surpreende. Nós somos muito felizes ao seu lado e tenho muito orgulho do que você se tornou e arrasta toda a família com você. Eu te amo muito. Você é muito importante na nossa vida. Um beijo, tô muito orgulhosa de você. Pai, eu te amo muito e vim aqui pra falar que tenho muito orgulho de quem você se tornou, muito orgulho de ser sua filha, muito orgulho de ver tudo que você faz pra ajudar as pessoas. Você é minha inspiração e meu exemplo pra tudo na minha vida. Te amo.
Luciano, pessoas que estão presentes na sua história, que te conhecem como ninguém, né? A sua filhada, ela é jovem, né, também, né? Qual a idade dela? A Vitória, ela tá na Austrália. Tá na Austrália. Foi tentar, né? Até o pai dela tá aqui comigo. Ela foi A idade tentar... dela? Tem 24 anos, né, Márcio? 22? 22 anos, 22 super jovem. anos, super jovem. Na foi tentar a vida Austrália, na mandando um Austrália. recadinho para você. Que legal. Queria dizer para a Vitória que, né, eu amo muito você, Vi. A gente está aqui, né, todo esse tempo rezando muito para que você volte, porque a gente está com saudade, mas para que você se encontre aí, né, que você seja muito feliz nessa nova etapa, né, da sua vida. Sua filha e sua esposa. Puxa, eu só sou pai e só sou marido porque eu tenho uma filha e uma esposa, né? Minha filha preferida, só tenho ela. Queria dizer que eu amo muito minha filha, que ela é um anjo realmente, né? Que Deus colocou na minha vida. Eu aprendi muito e aprendo a cada dia, né? Com ela, com a calma que ela tem, com a simplicidade que ela tem. Tenho muito orgulho de ser, né, o pai da Rafaela. E a minha esposa Mariana é a mulher que Deus colocou, né, na minha vida. É uma mulher que eu amo muito, né? Se eu tenho uma família, é porque ela é mãe da minha filha. E porque ela não desistiu de você também. Porque ela não desistiu de mim e porque ela pôde, com a graça de Deus, né, superar tudo que eu fiz ela chorar, tudo que eu fiz ela sofrer. E graças a Deus, a gente forma uma família muito feliz hoje. Então eu amo muito minha esposa, muito minha filha. E agradeço muito a Deus por ter essa família. E a sua vozinha, uma pessoa, claro, a gente já falou dela aqui no programa. Referência de fé, né? Imagina o que seria dessa história toda sem esse grãozinho de mostarda que foi plantado pela sua avó. Então, Luciano, Deus lhe pague por você ter aberto a sua família para nós, para a gente poder conhecer um pouquinho mais da sua história e conhecer essas pessoas maravilhosas também. Está aqui também, a gente está passando aqui no GC, o contato da comunidade terapêutica, né? A Casa Pietà. Lar Pietà. Lar Pietà. Está passando aqui no rodapé, para você ajudar essa casa, para que muitas outras pessoas também sejam amparadas. Às vezes eles estão precisando de uma ajuda que você pode oferecer, né? Então, eu faço esse pedido em nome da Canção Nova para essa comunidade, para que essa comunidade ajude cada vez mais pessoas que estejam precisando de fato de uma mão para levantar, tá certo? Luciano, Deus te pague, cara, por tudo. Obrigado por você ter vindo aqui, né? Falar com a gente um pouquinho e fique convidado para voltar. Sinta-se convidado para voltar na Canção Nova quando você quiser, tá certo? Amém, amém. Eu que agradeço muito a oportunidade. É isso aí. Valeu, equipe técnica, valeu, banda, valeu a todos. Vamos para frente. Não desiste não. Vamos trabalhar, porque tem muita gente precisando de Deus e Deus coloca nas suas mãos, a responsabilidade de levar esperança para aquelas pessoas que acreditam, certo? Deus abençoe a todos nós. Até o próximo programa PHN, se Deus quiser. A gente tudo pode naquele que nos fortalece. Vamos lá? Tem mais gente? Fique com Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero, sem medo entregar meus projetos, deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim. E ali está, vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Persistir e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar, realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou.